A origem do tênis é muito duvidosa. Acredita-se que os antigos jogos com a bola, praticados pelos egípcios, gregos e romanos, tenham sido precursores do jogo de tênis. As origens mais próximas da forma atual surgiram na França, no século XIII. Foram construídas várias quadras em mosteiros, castelos, parques e grandes avenidas. Com o aumento do interesse pelo jogo, os locais tornaram-se insuficientes para a prática deste esporte, acarretando a necessidade da construção de quadras em recintos fechados. O tênis primitivo foi praticado inicialmente com as mãos, utilizando-se posteriormente luvas forradas. Com o passar dos tempos, faixas de couro foram enroladas à mão para permitir aos jogadores golpear com mais firmeza. A seguir, foram fixados pedaços de madeira às faixas de couro, surgindo assim o cabo da raquete. Posteriormente, acrescentou-se uma cavidade na cabeça da raquete e colocou-se uma espécie de pergaminho, que foi substituído, finalmente, pelo encordoamento atual, com cordas de tripas de animais ou de material sintético. Daí o aparecimento da raquete como invenção italiana. O tênis moderno é criação do britânico Walter Wingfield, que em 1873 publicou o primeiro livro de regras do esporte. Tempos depois, o jogo passou a chamar-se lawn tennis, ou tênis na grama, por ser disputado sobre terrenos gramados. Em poucos anos, o novo esporte difundiu-se pelos países anglo-saxões e, mais tarde, por todo o mundo. O primeiro torneio mundial, organizado pelo All England Croquet Club, foi disputado em Wimbledon em 1877. Para o melhor entendimento da análise biomecânica do movimento, é importante saber como funciona a técnica. O forehand é um golpe executado movimentando a raquete com a palma da mão virada para frente. O contato com a bola é feito do lado direito para os destros e esquerdo para canhotos. É o golpe técnico mais utilizado em um jogo de tênis. É chamado também de base ou golpe de fundo, pois, na maioria das vezes, são executados próximos à linha de fundo da quadra, após o toque da bola com o solo. Aqui observamos um ótimo momento de trabalho. É um instante de passagem da flexão para extensão ou da extensão para flexão. A passagem entre a ida e a volta do movimento. Se procurarmos essa posição intermediária para cada unidade de coordenação do corpo e as imobilizarmos simultaneamente nessa posição, os músculos flexores e extensores se encontrarão igualmente alongados e constataremos que é a posição de semiflexão de todos os segmentos corporais, adotada por quem precisa do máximo de força muscular. É a posição de coordenação, reunindo força e equilíbrio em uma melhor condição de trabalho muscular. O braço esquerdo, para os destros, é posicionado à frente do corpo para manter o equilíbrio. Na fase de preparação do golpe, o tenista concentra o peso do corpo sobre o pé direito, para os tenistas destros. Flexiona os joelhos e realiza a rotação do quadril para trás, posicionando-se de lado para a rede. Então, inicia a condução da raquete em direção à bola, com a extensão dos joelhos. Em seguida, executa a rotação do quadril para frente e depois a rotação dos ombros. O braço e a raquete são os últimos componentes a serem acionados. A cadeia cinética só será eficiente se respeitar o tempo de cada segmento corporal, um após o outro, sincronizando com a velocidade da bola. Após o contato com a bola, a raquete sofre uma desaceleração e, com a rotação interna do ombro, esta termina ao lado oposto em que foi realizado o contato. A mão esquerda passa a segurar a raquete para conduzi-la de volta à posição inicial. Toda a execução do golpe será baseada nos movimentos realizados pela escápula. No primeiro momento, observa-se o encaixe da escápula, que é o deslizamento para baixo da mesma, com horizontalização da clavícula. Em geral, a clavícula é levemente oblíqua. Ao se horizontalizar, ela parece alargar o hemitórax correspondente
e colocar a escápula em um discreto deslizamento para fora. Os músculos capazes de deprimir dessa forma a escápula tomam ponto fixo sobre a coluna dorsal e as costelas, fazendo a escápula achatar-se contra o gradil costal. Ela passa de uma posição frontal para uma oblíqua entre frontal e sagital. A glenoide anterioriza-se, levando consigo a cabeça humeral. Esse é um esboço de flexão. É a partir desse momento que a porção longa do bíceps será estimulada e se encontrará em condições ideais para agir sobre a unidade de coordenação braço. O sistema muscular condutor desse encaixe será o músculo subclávio, horizontalizando a clavícula, músculo peitoral menor, puxando a escápula para baixo, para frente e provocando báscula interna, músculo serrátil anterior, puxando a escápula para baixo, para trás, para fora, provocando báscula externa, e o músculo trapézio inferior, puxando-a para baixo, para trás e para dentro. No segundo momento, observa-se a elevação da escápula. A elevação é o retorno à posição inicial. Ao se elevar, retornando à posição normal de repouso, a escápula desliza para cima, mantendo o bordo interno vertical. A superfície subescapular torna-se mais frontal. A clavícula volta a ser levemente oblíqua no plano frontal. O ângulo clavícula-espinha da escápula se fecha e a glenoide se posterioriza. Os músculos condutores dessa elevação serão trapézio superior e elevador da escápula. As capacidades da extremidade superior são variadas e impressionantes. O ombro aparece como a articulação mais complexa do corpo humano. Em se tratando de planos, o movimento de flexão e extensão não ocorre em um único plano, mas em três. No horizontal, observa-se a rotação interna e a externa. No frontal, a abdução e a adução. E no sagital, a flexão e extensão. O somatório dos três planos resulta em um plano oblíquo, no qual a ação realmente se desenrola. O apoio das pernas pode ser definido através do sistema cruzado, que é a cadeia muscular condutora da torção da elipse-tronco. O sistema cruzado introduz a terceira dimensão ao movimento humano. Quando o tronco é torcido no espaço, esse grande volume gira. Os membros deslocam-se de forma assimétrica. Dois avançam, dois recuam, e o corpo mergulha no espaço e segue a dimensão de profundidade que o olho percebe, mas não pode fazer o corpo sentir o que é. A torção cruza os antagonismos direito e esquerdo. Um lado estende, o outro flexiona. Essa inversão ocorre na elipse-tronco. Assim, uma perna flexiona-se enquanto a outra se estende para o apoio.